Pai do Senhor, gente, bom dia, meus amados. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a cada um de vocês que nos acompanha. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. Graças a Deus por tudo que o nosso Deus tem feito, por tudo que Ele vai fazer. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, meus amados. Glória a Deus por tudo. Deixe seu like, porque quando você deixa aí seu joinha, o YouTube entende que é uma coisa boa, passa para frente e graças a Deus, a palavra do Senhor vai assim se espalhando. Também você pode me ajudar compartilhando, porque quando você compartilha, você ajuda alguém que precisa ouvir algo da parte de Deus e assim faz também crescer o canal. Graças a Deus por tudo. Deixe seus comentários, sua oração, seu pedido de oração, enfim, faça aquilo que o Senhor colocar em seu coração. E Deus seja com você hoje e para todo sempre, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 24, que nos diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustando-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda aí ter contigo por cima das águas. Até aqui no 29, vou ler o 29, que Jesus diz a Pedro. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa que nos mostra que o Senhor Jesus é aquele que pode andar por cima do mar, né? Glória a Deus. Ele pode andar por cima dos nossos problemas, né? Algo muitas vezes simboliza problemas, né? Mar revoltoso simboliza problemas, tempestades, mas o Senhor Jesus, Ele está acima de toda e qualquer tempestade. Ele está acima de todo e qualquer problema. O nosso Deus, Ele é soberano. A palavra de Deus nos diz que após João Batista ter ali morrido, Jesus sai para o deserto. Mas a multidão também sai ali para ir ter com Jesus. E ali após ele alimentar milhares de pessoas, né? Mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 3 peixinhos, a palavra de Deus nos diz que ainda sobra. Agora ali ele pede para os discípulos, né? Irem ali no barco enquanto ele vai orar. E a palavra do Senhor nos diz que quando os discípulos estão naquele barco, a palavra nos fala que o vento era contrário, as ondas estavam fortemente já agitadas, mas eles viram Jesus andando por cima do mar, né? Nos versículos, que a gente lê. Glória a Deus por isso. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não se preocupe. A dificuldade às vezes pode ter cercado você, mas olhe para o alto, sim. O salmista nos diz que nós devemos olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E o salmista nos diz também que elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, glória a Deus. Se Ele fez o céu e a terra, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Não se apavore, mas continue confiando. Se você não sabe o que fazer, não tem problema. Fique no seu canto sem fazer nada, simplesmente orando e buscando a misericórdia do Senhor, que Ele saberá como resolver o que você não pode fazer. Glória a Deus. Porque muitas vezes a gente tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, e quanto mais a gente se movimenta para resolver o problema, mais o problema cresce. Então, vamos ficar na dispensação do Senhor esperando uma resposta dele, uma solução dele. Glória a Deus, já que as suas
maneira de resolver não deram certo, né? Glória a Deus. Mas o Senhor sabe como abrir o caminho no meio do mar, como fazer para você passar. Glória a Deus. E Ele irá lhe dar uma direção em nome de Cristo Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus. O discípulo com medo, mas Pedro, ali naquele momento, se enche de uma fé que diz: Senhor, se és tu, peça que eu vá encontrar contigo, andando por cima do mar. E Pedro vem andando por cima do mar, glória a Deus. Pedro também resolve andar por cima dos seus problemas, ou seja, porque ele estava olhando e confiando no Senhor Jesus, glória a Deus. Não pare por conta dos problemas, faça como Pedro, olhe para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e mesmo com seus problemas, comece a andar. Não pare não, mas permaneça fazendo a vontade do Senhor. Não pare de trabalhar, não pare de acreditar, não pare de buscar em prol dos seus, porque a dificuldade é grande, mas permaneça caminhando, porque quando você caminha, quando você está olhando para o Senhor Jesus e você vai andando, o milagre vai acontecendo. Olha que milagre tremendo, também Pedro estava experimentando, andar sobre o mar. Glória a Deus por isso. E a palavra de Deus nos diz que às vezes e quando os ventos se levantaram, que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhando para as tempestades, para o vento, ali quando ele sentiu aquele medo, ele começou a afundar. Mas Pedro chamara o Senhor Jesus e pediu ao Senhor para lhe socorrer, né, para lhe salvar. Né? E o Senhor Jesus estende as mãos e levanta Pedro novamente, glória a Deus. Então, mesmo que você vinha andando diante dos problemas e você olhou para o lado por conta de alguma dificuldade, mas volte a olhar novamente para o Senhor Jesus, que Ele é que está com as mãos estendidas para lhe salvar. Se você caminhara nos caminhos do Senhor e por algum motivo olhou para trás e se desviou, mas volte para a presença do Senhor, que Ele está com a mão estendida também para lhe salvar e para lhe ajudar a caminhar novamente por cima de todos os problemas, porque Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Jesus, quando pega na mão de Pedro, que ergue Pedro novamente, agora Jesus conduz Pedro até aquele barco novamente, por cima das águas. Então você vai continuar andando juntamente com Jesus, pegado na sua mão, sim, pegado na sua mão, por cima das águas, ou seja, por cima das dificuldades, porque nós, como cristãos, passamos por dificuldades, mas a certeza que o Senhor está conosco, é essa certeza que nos faz triunfar. Então, glória a Deus por isso. Caminhe diante das dificuldades. Não pare, não tenha medo. O Senhor está com você. Ele está pegado em suas mãos. Ele não lhe deixará afundar. Ele não deixará você parar, mas Ele lhe conduzirá a um lugar seguro para a glória do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor é poderosa. Ela é viva e fiel. A palavra nos diz que quando eles chegaram ali, chegaram em Genezaré, levaram os enfermos, né? Aqueles homens, quando souberam que Jesus estava ali, levaram os enfermos. E os enfermos foram curados. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas. Então, não se preocupe. Qual é a sua dificuldade? Confie no Senhor e ande de acordo à vontade dEle, ande com Ele, que dará tudo certo, em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te glorificar, Te exaltar, porque Tu és Deus, digno de honra, de glória, de louvor e toda adoração. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede. Abençoa grandemente cada um dos Teus filhos. Livra-os do acidente do corpo e da alma. Dá-nos um bom dia. E assim, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, já crendo na vitória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço, amados. Um grande beijo, que Deus continue abençoando você e toda a sua casa. E fique firme, porque o Senhor é com você por onde você andar.